Graça e paz, amados. Hoje é quinta-feira, como de costume, a gente tem nosso momento devocional e oração. Eu quero convidar você. Hoje eu começo aqui uma nova série. Robert Herspink e Carolina Fernandes Gama nos faz uma provocação. Uma provocação onde nós nos perguntamos: como é que nós estamos lidando com os nossos sentimentos? É normal termos uma espécie de altos e baixos nos nossos sentimentos? Eu começo com o Evangelho de João, capítulo 11, verso 35. Ali nós lemos o menor versículo da Bíblia, que diz, em João 11, 35, que Jesus chorou. E aí nós temos a visão bíblica da pessoa de Cristo ensinada na Confissão de Westminster, onde declara que em Cristo nós vemos duas naturezas, inteiras, perfeitas e distintas. Nele, a humanidade e a dignidade estão inseparavelmente unidas nessa mesma pessoa, sem conversão, sem composição, sem confusão, porque ele é o verdadeiro Deus, ele é o verdadeiro homem. Ele também é o único mediador entre Deus e o homem. E como homem, como ser humano, Jesus lidou com sentimentos comuns a todos nós da humanidade. E a pergunta que eu tenho aqui, cada um responde de per si, é como é que você lida com as emoções? Você lida bem com as emoções? E aí eu me lembrei esses dias de um dos personagens preferidos da minha infância. Era o Mr. Spock. Infância e adolescência, na verdade. Mr. Spock era da série original Star Trek, conhecida também como Jornada nas Estrelas. O Mr. Spock era uma pessoa que lidava bem com as emoções. Quer dizer, na verdade, ele nem tinha que lidar com as emoções porque ele era o melhor exemplo de racionalidade. Então, quem sabe nós poderíamos pensar que esse personagem, o Mr. Spock, seria um modelo a ser seguido. Afinal, não seria bom viver sem os altos e baixos emocionais, como o Dr. Spock vivia? O fato é que muitos de nós, se formos confessar lá no coração, nós vamos reconhecer que nós estamos cansados dos altos e baixos da montanha-russa pelo qual passam as nossas emoções. E teve um fato inusitado na semana passada, que foi a abertura dos parques temáticos pelo mundo, e um deles, um dos países que saiu reportagem foi do Japão, e lá no Japão saiu uma norma, uma proibição. Quem fosse num parque temático e, por exemplo, fosse andar na montanha-russa, e quando estivesse na parte mais alta ou em qualquer momento dela, não poderia gritar. E parece que é algo parecido que acontece conosco. Nós enfrentamos a montanha-russa nas nossas emoções e os nossos altos e baixos, e muitas vezes nós temos que sofrer no calado e não podemos gritar, né? Temos vontade de gritar, mas não podemos gritar. Luiz Felipe Pondé, um filósofo da nossa atualidade, disse que a ambiguidade está em reconhecer que quem não experimenta sofrimento também não experimenta alegria. Aqueles que não passam pelo desespero, diz Felipe, também não experimentam a esperança. De modo, amados, que se fôssemos uma pessoa ou um personagem como o Mr. Spock, faltaria algo na nossa vida, como falta algo na vida de quem não conhece o sentimento. Por outro lado, nós imaginamos Deus como um ser racional, como um ser também emocional. Imaginamos Deus, Jesus, como seres que também têm e lidam com emoções. Aliás, o Evangelho diz que o próprio Jesus desfrutou da comunhão numa festa de casamento. Ele foi também
ao túmulo de um bom amigo seu, Lázaro, e lá chorou. Ele conheceu a dor da rejeição naqueles momentos que antecederam a sua morte na cruz, lá no Getsemane. E a Bíblia vai dizer que Deus também sofre. Por exemplo, lá no comecinho, Gênesis 6, quando Deus percebe a corrupção do gênero humano, diz que Deus se arrependeu e ele, naquele momento, sentiu pesar o coração. Diz assim o escritor de Gênesis: isto pesou-lhe o coração. Quando chega lá nas profecias de Isaías, capítulo 1, verso 14, Isaías vai dizer que Deus também se preocupa. O povo havia se distanciado de Deus e a solenidade deles estavam trazendo sofrimento para Deus. E aí Deus diz pela boca do profeta: as vossas solenidades, a minha alma já não consegue suportá-las. Estou cansado de as sofrer. Quando o salmista, no Salmo 2:12, também vai relatar que o Senhor ficou zangado com o pecado. E o salmista diz assim: dentro em pouco se inflamará a sua ira. Bem-aventurados aqueles que nele se refugiam. Queridos, hoje nós estamos vivendo um tempo difícil de pandemia, onde as pessoas estão com as emoções à flor da pele. Mas é preciso dizer que Deus foi quem criou todas as emoções. E mais, Ele as criou para que nós pudéssemos ter uma vida completa e normal. A questão está em se nós desejamos ou não colocar as nossas emoções sobre o controle, sobre o senhorio de Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador. Esse é o convite da carta aos Hebreus. Cheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Hebreus 4, verso 16. Eu espero que não seja o seu caso, mas alguns preferem deixar ou permitir-se ser guiado pelos seus sentimentos. É verdade. Muitas pessoas dão mais importância aos sentimentos do que deveriam. É como aquele rapaz que disse: eu nunca tive um dia bom na minha vida. E por que não? Porque quando as coisas não aconteciam como ele queria, por exemplo, se o seu dia de repente não começava muito bem, entre aspas aqui, com o pé esquerdo, e então ele já dizia: o meu dia está arruinado. Se o seu café da manhã não estivesse bom, se a música que tocasse no rádio não fosse aquela da sua preferência, se os amigos não o elogiassem, o dia estava estragado. Isso parece engraçado, mas esse rapaz não é o único. Muitos fazem dos seus sentimentos o carro-chefe das suas vidas. E é por isso que muitas pessoas estão sofrendo hoje. Muitas pessoas estão preferindo atentar com a sua própria vida. E nós temos também um momento de enfermidade, onde nós também sofremos quando não somos elogiados. Por exemplo, muitas pessoas, quando colocam lá algum post na internet ou no WhatsApp e percebe que as pessoas não visualizaram, não curtiram, isso traz uma espécie de sofrimento. Já existem pesquisas em relação a isso. E a Bíblia nos ensina que existe um perigo maior quando nós nos permitimos sermos guiados pelos sentimentos. E aí eu me recordo da história de Caim. A história de Caim é um exemplo. Caim se tornou invejoso e bravo quando as ofertas que ele intentou oferecer a Deus não foram aceitas. E aí, no momento de ira, diz as Escrituras,
Caim matou o seu irmão Abel. A inveja e a ira de Caim abriram a porta para o mal. E na verdade ele já havia sido avisado, porque Deus percebeu que o semblante de Caim havia se descaído, e Deus disse a ele: o pecado jaz à tua porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Como um tigre, o pecado estava à espreita, estava à sua porta. Mas, sem disposição para dominar os seus sentimentos, Caim acabou sendo dominado por eles. E o resultado você já sabe. Foi uma tragédia. O primeiro homicídio na história da humanidade, registrado na Bíblia. Então, queridos, se a nossa vida, e eu quero concluir com isso, se a nossa vida estiver sendo pautada, controlada pelos sentimentos, ou se eles vierem a nos dominar, destruindo então os nossos relacionamentos, ou estiver caminhando para isso, talvez seja a hora de romper com essas amarras. Por quê? A graça de Deus é maior do que o poder de qualquer sentimento, por mais profundo que ele seja. A força de Deus nos capacita a disciplinar as nossas emoções para que nós vivamos uma vida equilibrada. Por isso, deixa eu te fazer uma pergunta. De alguma forma, você já sentiu ou está se sentindo cansado da montanha-russa pelo qual as suas emoções percorrem? Sim ou não? Se sim, eu quero convidar você a juntar-se comigo agora e colocá-las diante de Deus, pedindo o perdão e pedindo o fortalecimento para vencer esse tipo de situação na nossa vida, para que nós sejamos pessoas saudáveis emocionalmente. Amém? Ore comigo. Senhor, nós te agradecemos a habilidade que nós temos para reconhecer que o seu Filho Jesus teve a mesma semelhança nossa, padeceu pelas mesmas lutas que nós padecemos. E aqui nós queremos nos arrepender dos problemas que nós já causamos, porque demos vazão à nossa emoção, demos vazão àquilo que estava lá na nossa alma, que devia ser retido, que devia ser colocado diante do teu altar. Por isso, nós pedimos que o Senhor nos ajude. Nós queremos, ao tempo de colocar isso sobre o seu senhorio, nós queremos pedir a ajuda para que, além de servirmos o nosso próximo, nós não venhamos a machucá-lo. Sobretudo, leva-nos, ó Deus, a descansar, a confiar e a aprender a colocar tudo que nós temos diante do Senhor, submeter com sinceridade e obediência, sabendo que o Senhor pode nos ajudar a lidar melhor com os nossos sentimentos. Assim eu oro por mim e assim eu oro por todos os nossos irmãos da nossa comunidade, da Igreja Presbiteriana em Tamarã. E é em nome de Jesus, o teu Filho, que nós oramos agradecidos. Amém. Amém, amados? Deus abençoe. Bom fim de noite de quinta-feira para você com a sua família. Fica na paz. Um abraço.